Nós encurtamos um pouco o horário do culto para que seja viável, para que todos pudessem vir e receber uma palavra de Deus direta para nós, homens. As mulheres são bem-vindas, tá? Isso não é uma exclusividade nossa, mas a gente sempre tem uma ministração voltada para nós, homens. E no momento que a gente vive hoje, essa semana, eu me deparei com algumas notícias que para alguns é assustadora, mas para quem lidera homem é tão corriqueiro, não, mas nunca, mesmo sendo corriqueiro, me tira surpresa e me faz entristecer muito, que é o caso de uma agressão a uma mulher. Isso, infelizmente, é mais comum do que se imagina. Irmãos, ser comum não significa que isso é normal, tá? A gente não pode se adaptar nunca ao que é errado. Apesar do mundo tentar fazer com que a gente se adapte ao que é errado, né? Uma criança de 12 anos pode escolher o sexo, mas não pode ser processada criminalmente como maior, por exemplo. É incoerente, não é isso? Se a pessoa tiver com desejo de homossexualidade, o psicólogo é proibido de trabalhar no sentido contrário. Mas se ela tiver dúvida em relação a isso, o psicólogo é obrigado a não participar disso. Tanto que hoje tem uma série de cláusulas isso. Isso está gravando, olha, vai dar... Eu honestamente não estou nem aí. Estou lidando com fatos. Fiz uma vez um programa numa televisão e eu falei sobre isso. O problema é que hoje ser homem é quase que um dano moral, né? Se você declarar homem, é quase que um crime. Mas se existe uma coisa que me gera muita indignação, gente, é alguém agredir uma mulher, um homem agredir uma mulher. Eu quero trazer uma reflexão sobre isso, para nós homens, para você que está me assistindo aqui. Eu já dei aula para novos membros da igreja, do batismo, e eu dei uma introdução uma vez sobre isso, por exemplo, falando sobre crianças, e se levantou uma nova convertida que estava tendo aula sobre o que é o cristianismo, e ela até falou de forma contrária, só que contra fatos não argumentos. Então, você pode até não concordar, mas são fatos isso que eu falei. Sobre essa questão da sexualidade infantil, sobre a sociedade realmente tentar imputar valores que não existem, ciências que nunca comprovaram nada, mas enfiam a nós goela abaixo, né, no sentido literal da palavra. Eu quero convidar os irmãos a meditar sobre esse momento que a gente vive, né? Teve um evento de agressão a uma mulher com uma criança, foi registrado, e o registro, sim, gera indignação. Porque a informação todos têm. Se você ligar a televisão e ver os noticiários que estão cada vez mais agressivos, todo dia tem agressão contra a mulher. O homem não aceita o fim do relacionamento, a mulher às vezes está andando na rua, sequestram, estupram e matam. O ex-marido joga a mulher lá de cima, de tal dos andares, o camarada esfaqueia na frente das crianças. Todo dia, é toda hora. Por que essa informação é tão veiculada de forma massiva? Para que você ache isso normal. Para que você entenda que isso é comum. E para o homem também entender e ficar no seu inconsciente achando que isso aí é normal, que se acontecer isso aí você tem até o direito de fazê-lo. Assim como você vê agressões em trânsito, quando tem algum acidente, as pessoas pensam que tem o direito de agredir o outro. O cara acorda e fala assim, não, eu vou bater no carro de alguém. Mas porque de tanto você vê, você acha isso normal acontecer. Eu quero dizer para vocês que se a gente não se cuidar, realmente vai ser normal. Se você não vigiar e buscar uma vida em espírito, você é capaz de coisas tão absurdas, tão assustadoras, que o que a gente viu essa semana é balela, perto do que a gente é capaz de fazer. Você fala assim, não, mas eu não. Sim, você, eu e todos nós. Ai de nós, se nós não buscarmos sermos espirituais. E o tema dessa mensagem de hoje é justamente essa. Deus me livre de mim mesmo. O homem maquina o mal a todo instante. Nossa forma de pensar, pensa sempre em prejudicar o outro. Se a gente bota aqui nos projetores, tudo que passa pela nossa cabeça, alguém aqui já passou
nesses minutos que eu fiz de forma intencional, alguém maquinou uma crítica contra mim. E eu não tenho crise com isso. É a natureza do homem, eu não tenho crise. Se você também está me assistindo, maquinou. Ah, que absurdo, isso não é assim, na psicologia não é assim. Eu sei, eu falei isso de forma intencional, para que você já maquinasse algo de forma negativa, só para provar o que eu estou falando. E tudo passa pelo processo mental. O que eu quero dizer, antes de você executar a tarefa, você já maquinou. Ninguém acorda assim, adulterei. Não, você maquinou. Você assistiu filmes, você conversou com quem não deveria, você planejou, arquitetou, maquinou e executou, como o rei Davi fez. Todo um processo que gera morte. Quando Paulo fala sobre isso em sua epístola, antes eu vou falar agora sobre um outro assunto, eu quero compartilhar um amigo que me expressou algo que eu estava tratando dele sobre essa questão, e depois eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. Eu tomei nota disso e ele se despertou para uma verdade de forma assim incrível, e que eu me despertei há muito tempo. E pasme, as pessoas não acreditaram nessa ideia. O homem, ele chegou e falava assim, e eu já falei sobre isso também. Eu costumava pensar que se um homem entrasse na minha casa para atacar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Eu usei a palavra resistir para ser leve, né? Eu atacaria ele, eu seria bem rude. Seria visceral. Mas eu percebi que o homem que entra na minha casa ataca todos os dias sou eu. Uau! Com minha raiva, com minhas palavras, com as minhas frustrações, as minhas indiferenças que frustram ela. Como cristão, percebi que o homem que precisava matar para proteger minha esposa era eu mesmo como pecador. Vocês já refletiram sobre isso? O que eu quero dizer é que ele percebeu que ele, sendo o homem da casa, ele está ali para proteger a família, proteger a esposa de algum agressor que entra no lar. E ele, refletindo sobre isso, sentiu de Deus que ele é o agressor. Não o agressor físico, mas o agressor de alguém que está na expectativa de que ele cuide, ele solte palavras que são setas, que maltratam, que agridem. Porque talvez teve um dia ruim no trabalho, e daí? Você acha que todos os dias vão ser bons? Porque ouviu uma palavra que não gostou e deu uma agressão moral na esposa. Porque talvez ela não estava num dia bom e não quis intimidade sexual e toma-lhe patada. Eu estou falando de fatos, irmãos. Estou falando do que eu escuto comumente. Estou falando de coisas que eu escuto mais do que você imagina. O ministério dos homens não é... Aqui é o fim. O meio é assustador. E isso ele acertou. Quando seminarista eu refleti sobre isso e ministrei sobre isso. Falei que o maior perigo que eu poderia ter contra mim mesmo era eu mesmo. Era uma conclusão simples que você lê na Bíblia, isso. Mas no modelo religioso que a gente às vezes assiste, você vê o estereótipo, o modelo do homem perfeito, né? Com sérios atributos, com uma oratória linda, com a teologia na ponta da língua. Esse maquina o mal. Esse, quando olha alguém que não tem um calibre tão afiado para a palavra de Deus, ele já olha com ar de condenação, subjugando. E aí você vê que realmente nós somos muito perigosos. Eu quero compartilhar com vocês em 1 Pedro, quero ler 1 Pedro 3, vou ler o 7 e 8. A palavra que fala aqui na palavra de Deus é sobre maridos, mas eu quero que vocês entendam que isso é para você que é solteiro, para você que está divorciado. Porque eu entendo que um homem, para ser pleno, ele tem que ser casado. Eu digo isso, mais uma vez, como um fato, inclusive na minha vida. Você experimentar a plenitude de uma vida enquanto aqui nessa terra, meu irmão, não dá. Claro, eu entendo, a não ser que você seja vocacionado a isso. Que você tenha um chamado para isso. O seu chamado seja esse. Mas não sendo, para você atingir essa plenitude, realmente você deve ser um homem casado. Se você ainda não é, medite sobre a mensagem de hoje na perspectiva de que você se projeta a ser. Hoje eu fiz um programa sobre família e me perguntaram sobre assim, como ser um bom pai?
Para você ser um bom pai, você tem que ser um bom homem. Não adianta você pular etapas. Você não vai ser um bom marido se você não é um bom homem. Você não vai ser um bom pai se você não for homem. E aí que está o X da questão. O que é ser homem? Homem é pedir perdão por ter nascido homem? Hoje ainda existe uma incógnita nessa questão, mas isso vai ficar para uma outra mensagem. O que ainda me gera revolta é isso. Vamos ler 1 Pedro 3, 7 e 8. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate-as com honra, como parte mais frágil, como cordeiras do dom da graça da vida. Da forma que não sejam interrompidas suas orações, quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Senhor, a sua palavra já basta, já revela a nós. Mas eu te peço que o Senhor declare aqui o seu propósito. O que o Senhor tem como intenção aqui, em nome de Jesus. Deus está dizendo aos homens que recebem o privilégio de ser líder do lar e do pacto, lembra das suas obrigações. Tem mulher que fala que ela é líder do lar, tenta tampar um gap, um buraco que o homem negligente faz. Eu vou te dizer, não dá certo. Não, mas ela faz com perfeição. Mas não dá certo, senão a Bíblia está errada. Dá para fazer uma adaptação? Dá para fazer um gatilho? Dá, né? Como a gente tenta resolver um problema, mas não é assim que é o modelo. Mas como fazer então, homens? Se levantem como homens. Você já viu aquele bolo? Imagina um bolo de chocolate. Sim. Quem gosta de chocolate? Aquele chocolate belga. Lindo. Eu fiz uma live com a minha esposa falando sobre isso. Lindo, maravilhoso. Falei assim, meu Deus, dá até vontade de comer. Haja dieta. Vou correr uma maratona para comer. Aí você olha assim, cara, que bolo lindo. Aí você enche ele de sal. Você vai comer, você vai aquele sal de doer, assim, sentir a língua. É lindo de se ver. Mas ruim de degustar, de saborear. É assim muitos dos casamentos que estamos assistindo. A nossa volta, dentro da nossa comunidade da fé, nas redes sociais, uau, casais lendas, influencers. Tudo fraude, tudo farsa. O casamento exige renúncia. E a renúncia principalmente por parte dos homens. Principalmente. A recomendação que temos aqui, a primeira recomendação que ele fala é sejam sábios. Homens sejam sábios. Ele não está falando para a mulher ser sábia. Não que ela não seja, mas a recomendação e a ordem que fala assim, sejam sábios no convívio. O homem tem que saber conduzir. Os homens não sabem conduzir nem a própria vida, quanto mais um relacionamento. As mulheres clamam por homens no lar. Só que elas já assinaram um pacto de uma aliança com Deus num casamento. E tem homens jogando 6 horas de videogame por dia e deixando uma alma sedenta por um homem. Aí depois a mulher que não... Homens, sejam sábios. Entenda o que é dom da graça. Os homens não sabem lidar com seus próprios conflitos. E resta a força. Toda vez que eu vejo um homem agressivo, agredindo uma mulher, e pode ser antagônico, né? Porque eu já pratiquei luta e pratico. Vou praticar pelo resto da minha vida. Isso não é sinônimo de agressividade, ao contrário, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, quem pratica esportes de contato sabe disso, que são geralmente quem não pratica, que são mais agressivos. Por quê? Porque o homem é tão impotente, é tão frouxo, que só lhe resta força. Eu botei no meus stories, a Chris Borne, lutadora do UFC, desafiou o meninão lá, assim, vem bater em mulher, filho. Isso é porque é um caso que é midiático.
E é assustador. O que está faltando para que os homens saibam conduzir o seu lar? No programa de hoje, uma das perguntas foi essa. O que o homem precisa? Outra pergunta que é a mesma resposta, gente. Se o homem é capaz de mudar a sociedade, eu falei, é óbvio. Só ele. Não que as mulheres não sejam, mas só ele é capaz, sim. Você pode ver fatores históricos. Aí você pode falar que antigamente o povo era mais machista, mas todos os avivamentos precederam de homens que oravam. Venha nos momentos de oração, quantos homens e quantas mulheres temos. Cadê os homens que oram? O pastor Felipe Freitas fala dos homens de coque, né? Não tem as mulheres de coque, as mulheres de oração. Cadê os homens de fogo que ora por cura, que ora pela família, que jejua, que busca a espiritualidade? Eu acredito no ministério dos homens de homens espirituais, não apenas operacionais. Porque só assim podemos mudar a sociedade. Como pode o homem ser tão frágil que só lhe resta força? É evidente que o Senhor nos instrui a amar o próximo. Devemos amar até um idiota que agride uma mulher. A palavra pesa? Eu achei a palavra mais leve que eu pude encontrar num tipo de pessoa que agride uma mulher. Se você acha que eu peguei pesado, você não tem ideia dos sinônimos que eu tenho aqui na minha mente. O tipo de homem que somos instruídos a amar. A palavra é dura, me perdoe, é para homens. De repente é por isso que alguns fogem. Porque alguns falam assim, mas eu não concordo com isso. Não, honestamente, com todo amor, eu não perguntei opinião. Venha com argumentos, com fatos. Porque é o que está acontecendo na nossa volta. Me perdoe pela palavra dura. A vocês que estão aqui recebendo de Deus. O pior de tudo, irmãos, é que Deus coloca uma condição aqui, esse próximo item, isso nos preocupa. E se você, homem, não trata sua mulher com sabedoria, com honra, como parte mais frágil, ele fala assim, para que não sejam interrompidas suas orações. Como pode ter homem que faz isso e ainda tem coragem de vir orar? Suas orações já estão interrompidas. Está desconectado. Sabe, perdeu conexão, rompeu a fibra, enfim. Homem que não trata a mulher como parte mais frágil, não tem sabedoria no lar, suas orações já estão interrompidas. A palavra de Deus está dizendo, não sou eu, são fatos. Você não concorda com esse trecho da Bíblia? Então você não concorda com ela toda. Orações interrompidas, clamores que poderiam estar mudando a sua vida. E talvez pelo fato de você não tratar a sua esposa como uma parte mais frágil, não está acontecendo absolutamente nada. Você viu como é fácil você estar fora do jogo? Jogo que é um jogo de intimidade com Deus. Certa vez eu conversei com uma pessoa que deliberadamente estava fazendo algo que é contra a palavra de Deus. E cristão. E ele falou assim, ele me incitou a fazer o mesmo. Eu falei assim, mas e você? Como é que é? Ele, Rafa, eu não vou perder minha salvação por isso. Eu, continue. Ele, mas eu sinto que a minha intimidade com Deus baixou. Eu falei, tu quer que eu perca a minha intimidade com Ele? Quer que eu pague esse pato? Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Guarda esses princípios na sua vida, irmãos. Você está na expectativa da eternidade, eu estou na expectativa do agora. Eu quero ir ouvir a Deus para comer o melhor dessa terra agora. Vocês não têm essa expectativa, não? Quem tem essa expectativa de viver melhor dessa terra? Eu tenho essa expectativa. E eu vou te falar, eu tenho vivido. É claro que vai ter momentos de tempos ruins. O que ele está dizendo com isso, homens? Parafraseando, não pense que o seu relacionamento comigo não é afetado pelo seu relacionamento com a sua mulher. Minha filha que eu te dei. Se você for negligente com ela, não entre na minha presença reivindicando minhas obrigações.
Eu quero fazer uma pergunta a vocês, e a você que está assistindo. O que você está reivindicando a Deus? Não tenha essa ousadia se você não cumpre o seu pacto com a sua esposa. Você está reivindicando coisas que você não tem direito. Eu não estou falando sobre salvação. Eu estou falando de plenitude. Ser pleno enquanto aqui nessa terra. Homens ditos cristãos agressores não são plenos. Eu não deveria nem usar a palavra homens, né? Mas estou sendo prudente. Estou sendo até legal, né? Vai ser na internet, né? Tem que ser legal, né? Homens. Homens que agridem não só fisicamente, mas moralmente, verbalmente. Não entende que ela carece da sua proteção, do seu zelo, do seu cuidado, de você dar a sua vida por ela. E é essa pessoa que está agredindo moralmente. Perguntas para que você possa refletir sobre isso. Você já chegou para sua mulher e falou assim: eu tenho orgulho de você. Eu ontem fiz isso, gente. Estou falando sério. Porque a mulher pode até saber, mas é bom ouvir, não é? Não é bom, não. É necessário. É necessário que você fale. Palavras de afirmação, palavras verdadeiras. Tenho orgulho de você. Eu brinquei também, eu falei assim: você tem um marido e tanto, né? Uau! Para quebrar o gelo, né, gente? A gente não deve levar as coisas tão a sério, a gente tem que rir um pouco. O sorriso e a brincadeira, né? Refrigera a alma, né? Mas quantas vezes já fizeram isso? De falar para a esposa: não, ela sabe que eu a amo, ela sabe de nada. Seus atos não correspondem com o que você está falando. Você tem negligenciado a sua esposa no meio em que vive, na sociedade? Porque o homem é tão inseguro que impede ela de avançar. O homem que ama, avança. O homem que ama se sacrifica até para que ela avance no seu lugar. O homem que ama abre mão dos seus prazeres para atender os prazeres da esposa. O homem que ama, o seu prazer é o dela e não o seu. O seu é consequência. É a cereja do bolo. É você chegar em casa e saber que a sua missão está sendo cumprida. Não estou falando de perfeição. Estou falando de devoção, de dedicação, de entrega. Sabe uma coisa que eu tenho? Tenho medo de perder isso que Deus me deu. Realmente, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem certas coisas que eu tenho distância. Porque, como diz o tema, Deus me livre de mim mesmo, do perigo que eu sou, que eu posso ser. Certa vez eu fui atender um homem que agrediu. Deus me livre de mim mesmo, lembra dessa palavra. E ele falou sobre agressão. Eu falei: meu irmão, você tem que dar graças a Deus, né? Eu sou pai de 2 meninas. Na qualidade do pai, eu te envergava que agora. Isso é inesquecível isso. Eu não falei isso com sentimento. Eu falei para que ele fizesse uma inferência. Que a pessoa que ele agrediu tem um pai, tem uma família, que também tem uma expectativa nele, no cuidado dela. Assim como Deus tem essa mesma expectativa. Porque às vezes nós temos dificuldade naquilo que nós não vemos. Sim. O que eu quero dizer é que se você não respeita a sua esposa com zelo e cuidado com os pais que tem aqui no campo visual, você não vai ter cuidado com ela no campo espiritual. Se você não ama o próximo a quem você vê, como diz que ama a Deus a quem você não vê? Estou falando de fatos. Ele tomou um susto e aí eu falei para ele sobre isso. Eu não queria agredi-lo. Óbvio que não, de maneira nenhuma. Eu queria que ele refletisse sobre o que ele está fazendo. Certa vez, tem tantas histórias, meu irmão,
que fazem com que a gente possa refletir para que a gente não seja o próximo. Eu não estou falando acusando os outros. Eu estou falando zeloso por nós. Para que não seja amanhã você ou eu num gabinete falando que foi um agressor. Se eu fosse vocês, homens, além de toda a Bíblia, eu pegaria esse versículo e botaria como se fosse um imã de geladeira, sabe? Em que você lesse como um manual de instrução diário. Trate-as com honra, até na TPM. Brincadeiras à parte. Ela é corredeira da graça da vida, para que você possa reivindicar suas orações. Tenham todo modo de pensar, sejam compassivos. E eu quero concluir fazendo algumas perguntas a vocês, inclusive passando um deverzinho de casa. Você tem negligenciado o seu pacto? Sabe por que a gente tira foto de casamento, das épocas boas? Porque a nossa memória só lembra das coisas ruins, principalmente. As boas, ela não fica num campo tão privilegiado. Eu costumo brincar, eu falo que a gente tira foto para lembrar, que senão a gente esquece das coisas boas. Você já reviveu um momento daquele ato do casamento com a sua esposa? Já assistiu novamente os seus vídeos, suas fotos? Já botou em algum local de destaque para que você olhe e lembre daquele momento? Ah, mas o tempo tem esfriado isso. Ô, homem, isso é com você, dá seu jeito. Sentimento é uma decisão. Decida amar. Desculpa, o amor é uma decisão, decida amar. Você tem negligenciado nela no tratar em sociedade? O que eu quero dizer, ela é uma parte excluída do meio em que você vive, que ela fica dentro do lar? Ou você traz ela para o meio onde você convive? Ou será que o meio onde você convive não é tão digno ao ponto da sua esposa estar aí? Irmãos, eu estou fazendo essas perguntas baseadas em fatos de pessoas com que eu recebo, e não são poucas. Eu quero concluir essa dura mensagem, e por um acaso hoje, né, falando sobre o trato da mulher, tem mulheres aqui, né? Essa dura mensagem, dizendo para vocês, filhinhos, não pequeis. Entendam que as palavras podem ser duras, mas o nosso desejo é que a gente tenha um relacionamento saudável, um casamento feliz, não perfeito. Não tente ser perfeito. Certa vez eu vi um programa de televisão de casal perfeito, lindo, fazendo testemunhos diários, semanais, quero dizer, do seu dia a dia perfeito, lindo e feliz. Não passou muitos meses, um tentou matar o outro, que tentou matar o outro, que um parou preso, que um processou, que um se defendeu e ficou por isso mesmo. Quando você vê esse modelo inatingível, já veja que isso é uma fraude. Eu digo isso da pessoa que se casou ontem, até o casamento do nosso pastor presidente, tem crise, tá? Porque senão ele seria uma fraude. Eu sei que não é uma fraude. Porque ele já ministrou para a gente aqui. Ele falou que eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mulher. É por isso que eu tenho uma em casa. E está gravado, deve ter algum vídeo aí no YouTube que fala sobre isso. Isso nos torna próximos. Os seus desafios são os meus desafios. O seu desafio, o seu desafio, o seu desafio. O seu desafio. São os nossos desafios. E não adianta a gente pagar a agressividade com agressividade. Você vai estar só reproduzindo o que há de pior. Perguntas a vocês e dever de casa. Você tem realmente dedicado a sua vida a proteger a sua esposa, o seu futuro? Está se preparando a proteger a pessoa com quem vai viver o resto da vida? Principalmente de você mesmo, do seu dia ruim. Sabe, tem dia que a gente acorda, mesmo talvez sem motivo, que se alguém te der um bom dia, a gente quer dar uma patada verbal, né? Isso se não for de fato literal. Você tem protegido a sua esposa desse mal que você mesmo causa? Das suas frustrações, dos seus traumas de infância? Hoje eu fiz um post falando que o seu passado não pode ser uma bengala
para que você se sustente nele. Você não pode justificar a infidelidade porque já foi traída, já ouvi isso. Você não pode justificar a desconfiança que você tem na sua esposa porque a mulher já fez isso com ele. Deus está preparando uma pessoa para você e você está destruindo todas as possibilidades se você fizer isso. Se você não tem a condição ainda, se prepare. Porque um homem, para constituir uma família, tem que ser, em primeiro lugar, homem. Eu não estou falando de idade. Tem gente novinha que já é homem demais. Tem gente velha de cabelo branco que é um menino, um moleque. Tem gente calvo, cheio de botox no rosto, que no moleque seria um elogio. É um fedelho, uma criança. Você tem se preparado para ser homem? Você tem realmente se policiado de forma intencional? Porque, meu irmão, se você for tratar com a sua esposa naturalmente, organicamente, como é uma palavra muito utilizada hoje em relação à rede social, meu irmão, vai dar crise demais da conta. Você tem se preparado, se revestido da armadura de Deus para que você intencionalmente cuide. Talvez você tome uma palavra que não te agrade, você dá um sorriso, oi amor, legal. Tem feito isso? Se não fez, eu recomendo que você faça hoje. Terminando o culto, fala assim, amor, te admiro tanto. Amor, você é tão objetivo nas palavras, sabe? Se ela for um pouco durona com você, você fala, amor, você é tão objetivo nas palavras. Se ela for bem direta, assim, amor, como você reproduz com clareza as suas intenções. Entendeu? Aprenda a lidar com isso, porque vocês vão unir com os mesmos pensamentos e assim vocês vão caminhar mais longe. E no caminhar em Cristo, meu irmão, as suas orações vão ser ouvidas. Caso contrário, quem diz não sou eu, é a palavra de Deus. Agora, se você cometeu alguma fraude, se você defraudou ela, peça perdão. Então, o segundo dever de casa é, se o Espírito Santo de Deus tocou agora na sua memória algo que você sabe que você defraudou sua mulher, peça perdão. Peça perdão, fala assim, amor, aquele dia, né? Não fui tão gentil, né? Meu irmão, a mulher tem uma memória tão incrível. Ela fala assim, aquele dia, em 1912, 12 mesmo, tal hora, tal minuto, tal segundo, estava fulano, Beltrano, ciclano na minha frente, você falou aquilo, se lembra? Você até esqueceu, mas aquilo feriu ela. Aquilo feriu ela e está gerando uma barreira no seu relacionamento. Isso é relacionamento, isso é comunicação de casal, irmãos. Estamos vendo aqui o pastor Cláudio Pacheco celebrando 25 anos de casado, meu irmão. Daqui a pouco vai ganhar um Grammy quem tiver 25 anos de casado. Grammy da música, né? Não sei, vai ser o quê? O Nobel. Meus pais passaram de 30 anos de casado, foram quase 40 de história até meu pai falecer. Imagina só, se acontece isso hoje, com essa próxima geração, vai ter uma estátua em bronze, alguma coisa assim, incrível. Que incrível! Isso deveria ser o mínimo. O mínimo. Ainda mais para um homem dito homem de Deus. Como pode um homem de Deus ser arrogante? Ô, meu irmão, seja arrogante com o pecado. Seja duro com ele. Seja realmente agressivo. Não fisicamente, com aquilo que te afasta de Deus. É sim, sim, não, não e ponto. Então, se você não fez isso, faça. Agora. Para quebrar um pouco o gelo, lembrando do programa de hoje, meu irmão, sai um pouco com a sua esposa, sua noiva, seu futuro cônjuge, e por favor, não vá com roupa de futebol. O programa hoje é para rir, para quebrar o gelo mesmo, velho. Dicas do casal, não saia para jantar com roupa de time, irmão. Você está ali para honrar o time ou para honrar a família. Há tempo para todas as coisas, meu irmão. Não sou contra futebol. Meu esporte é outro, mas eu entendo essa paixão nacional. Mas aquele momento ali é para você honrar ela e não o time de coração, pelo amor de Deus, irmão. Por favor. Parece piada, mas tem queixa disso, gente. Você não está entendendo como é que está o negócio. Você não está entendendo. A gente vai ter que pegar alguma ovelha e levar para o Kids. Tem um irmão aqui do Kids, daqui a pouquinho a gente vai ter clamor aqui para o Kids, aqui, irmão. Para o Kids. Entendam
que isso é graça. Entenda que quando mais você morre, mata a sua carne, mais espiritual você é. Quanto mais você diz não para você mesmo e sim para sua esposa, mais espiritual você é, mais intimidade com Deus você passa a ter, mais equilibrado você passa a ter, apesar que o ponto de equilíbrio ainda é muito questionável, mas isso é uma outra história, mas mais intimidade você tem com o Pai, mais resiliente você passa a ter, porque as provações virão e você vai ter um casamento firmado na rocha. Irmãos, se você não sabe lidar com a sua esposa, cara, você não sabe lidar com nada. Nada. Você não serve para trabalhar. Porque tem gente mais rude do que sua esposa no trabalho, mandando em você. Ah, mas eu sou meu patrão. Meu irmão, você tem um monte de clientes, todos eles são seu patrão. E tem alguns que são durões, que dá uma canela que você... Opa, aí você... Aí você descarrega na esposa. Se você não sabe lidar com seu cônjuge, com seus filhos, com seu relacionamento, você não sabe lidar com nada. Você não sabe nem quem é Deus. Você não sabe nem do que você está tratando, irmãos. Agora, quando você vê o seu relacionamento sendo transformado porque você está carregando a sua cruz, porque você está dizendo não para você mesmo, aí quando você olha para Deus, assim, Deus, obrigado. Aí Ele derrama na sua vida. Eu quero concluir orando. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar também pela minha vida. Para você que precisa melhorar. Eu quero orar para você que é negligente, que está negligenciando o seu papel de homem, porque ainda não sabe lidar com as suas emoções, com medo de rejeição. Meu irmão, convenhamos, aqui a gente está entre homens, tem umas mulheres, mas tudo bem, tem, entre homens. Qual homem que gosta de ser rejeitado? Nenhum homem gosta. Que alegria é essa? Claro que não, mas saber lidar com esse sentimento de rejeição é outra história. E o homem às vezes não gosta de ser rejeitado, não gosta de escutar um não da esposa, por diversos motivos, e principalmente por conta da sua imaturidade, não foi bem projetado, falta de figura paterna, falta de relações com familiares, isso tudo gera. Por você também que ainda está em oração, por um relacionamento, para que você se prepare. Porque você pensa que casou, resolveu um problema? Não, meu irmão, você não resolveu não. Você está avançando até o dia que você atingir a estatura de varão perfeito. Esse dia de estatura de varão perfeito vai ser na glória com o Pai. É mais um grau que você está avançando na sua vida. Então eu quero orar por vocês, quero convidar os irmãos a ficar de pé. E quem se sentir à vontade, irmãos, de vir para o altar, de botar o joelho no chão, de clamar pelas famílias, de clamar pelas pessoas com quem você conhece também, que você sabe que está vivenciando isso. Irmãos, eu sinto pela palavra dura de hoje, mas eu sinto que a palavra é necessária. Senhor Deus, Pai, o Senhor me trouxe à memória uma das primeiras perguntas que minha esposa fez, ainda não estávamos nos conhecendo, que eu falava que eu tratava de tanta gente, ela falava assim, quem trata de você? Pai, tantos homens, Pai, dito homens, mas meninos, tão frágeis, tão sensíveis, que só lhe resta uma força natural. Pai, como eles precisam virar homens, como eles não sabem lidar com aquilo que o Senhor tanto confiou a eles. Senhor, eu sinto de Deus, Pai, que tem homens aqui que estão sendo negligentes no seu trato com a sua esposa, no trato com a mãe dos seus filhos. Eu sinto que o Senhor está falando isso. Eu não quero revelar, não sei que aprove ao Senhor, mas, Pai, eu oro, Pai, por essas pessoas. Eu oro, Pai, que o Seu Espírito Santo preencha de tal maneira que Ele só consiga transbordar amor. Que se a gente apertar Ele, Pai, saia o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. Que saia amor. Que quando a mulher apertar Ele, que Ele não seja uma pessoa que revide com agressão, mas que saia amor. Por favor, Pai, que essa natureza selvagem, que é do homem natural, perigoso que somos,
sejam transformadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E que a partir de agora, Pai, nós temos um pacto, não apenas com a intenção das nossas orações serem ouvidas, mas um pacto de plenitude, de vida plena enquanto aqui nessa terra, de um casamento saudável, não perfeito, mas um casamento feliz, um casamento em que haja diálogo, que haja palavras de amor, que haja palavras de afirmação, que haja, Pai, o Senhor sendo o principal do lar, para que as esposas possam falar: o meu marido ama mais a Deus do que a mim próprio, porque às vezes eu sou durona com ele, mas eu vejo Cristo nos olhos dele. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que uma grande mudança começa principalmente nos nossos lares. E, Pai, eu me incluo nesse pedido de oração, que longe de mim ser perfeito, Pai, longe de mim, que esse amor seja semeado diariamente, não só no meu lar, mas no lar de todos os homens que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém.